Boa tarde. Nós vamos fazer uma reflexão hoje, iniciando a semana em homenagem a Allan Kardec, promovida aqui pela Casa André Luiz, um pouco diferente das que eu tenho proposto, que aqui normalmente eu faço uma abordagem mais reflexiva no campo da psicologia. E hoje eu vou fazer uma reflexão, eu fiz algumas anotações sob o ponto de vista historiográfico, de uma coisa que sempre, ou desde que eu adentrei para conhecer a doutrina espírita, adentrei esses pórticos, eu já tinha experiências religiosas em outras denominações religiosas, e como historiador de formação, eu procurei entender por que uma doutrina tão maravilhosa, considerada por nós uma nova revelação das três mais importantes dessa nossa cultura judaico-cristã, nasce na Europa, especialmente no século XIX, no núcleo mais importante de disseminação, tanto da filosofia, principalmente da cultura, que era Paris, a França, e uma doutrina que ali nasceu, em algum momento, o movimento é a propagação da proposta doutrinária. Ela foi esmaecendo e, de repente, nós vamos encontrar, muito longe da Europa, um vigor muito grande dessa propagação no Brasil. Nasce na Europa, na França, na época, no meado do século XIX, o ponto mais importante de exportação de cultura, de arte e de ciência também. E, de repente, em algum momento do século XX, essa doutrina que lá nasceu começou a ganhar muita força a partir do Brasil. E eu vou tentar mostrar para vocês algumas pistas que eu falei para o nosso irmão presidente da casa. Nós fomos fazendo alguns levantamentos para tentar entender essa lógica histórica, porque pela lógica, o espiritismo que nasceu na França deveria ter ainda a França como ponto, o foco irradiador para o mundo, até porque pela importância da Europa. Embora antes disso, nos Estados Unidos, esses fenômenos insólitos da chamada metafísica, ou da paranormalidade, da mediunidade, ou das interferências dos mortos, etc., também estava ganhando o campo no meado, ou um pouquinho antes do meado do século XIX, em Nova York. Mas a sistematização para a compreensão desse novo fenômeno mundial que estava ocorrendo naquele período, no meado do século XIX, teve na figura principalmente de um professor, que era o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, o ponto central para tentar entender o que estava acontecendo, especialmente na Europa. Claro que ele tinha notícia do que também ocorria fora da Europa, embora as informações que se passavam em termos intercontinentais na época demorava meses para chegar até a Europa. E aí, eu comecei a falar, meu Deus do céu, por que aconteceu? Vamos tentar buscar essas pistas para tentar entender por que o Brasil é considerado para algumas entidades importantes como a pátria base da propagação do Evangelho para o mundo. E eu concordo com Emmanuel. Talvez eu faça alguns tipos de discussões com Humberto de Campos na obra dele, mas em A Caminho da Luz eu concordo com Emmanuel. Eu vejo o Brasil com essa missão. Em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para mim é uma obra meio problemática do ponto de vista histórico, então eu deixo isso para outro momento. Mas o A Caminho da Luz é um livro muito consistente e que mostra para nós, dentro de uma quase profecia de Emmanuel, que o Brasil realmente detém, e nós vamos ver por que detém esse título, digamos assim, dentro do status de poder propagar o Evangelho como sendo
a sede do Evangelho para o mundo, e segundo Emmanuel, os nossos irmãos da América do Norte têm o compromisso de levar a cultura, o pensamento, as questões de base econômica para o mundo. Então, a questão do Evangelho é no Brasil, e as questões do pensamento, as grandes pensadores, grandes universidades, e as questões econômicas do mundo nos Estados Unidos, segundo ele, no livro A Caminho da Luz. E aí, como eu disse, eu endosso perfeitamente, também muito aquilo que eu pesquisei em vários outros tipos de fontes. Mas voltemos à questão desse declínio, que é o termo que eu usei como título, do movimento espírita francês após a morte de Allan Kardec. E eu peço licença para fazer algumas leituras reflexivas e comentários deles, tá? Antes dessa leitura do que eu elenquei, o Allan Kardec, quando ele publicou, ele resolveu publicar, ele patrocinou, ele tinha um amigo livreiro, já que publicava suas obras pedagógicas, o senhor Denti, e ele resolveu bancar também, a partir de uma pesquisa que ele começou a fazer em 1855, ele colheu muito material, na época, em 1857, ele já tinha um farto material no começo de 57, ele decidiu publicar aquilo. Claro, para publicar tem toda uma infraestrutura para você realmente ver como é que você vai buscar, o livreiro tem que estar disposto a imprimir, e foi impresso um pouco distante lá da França. E ele resolveu publicar o que nós chamamos de O Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, em abril de 57. 58, né? Olha, o historiador não se prende muito a data, a gente prende mais a fatos e a interpretação deles, tá? Às vezes, atos falhos podem ocorrer em termos de datações, tá? O que é uma coisa meio grave esquecer a data da fundação do Espiritismo, né? Não, isso é imperdoável. Né? Mas, de qualquer maneira, na casa dele foi feita uma pequena, digamos assim, um convite às pessoas, porque o Kardec, o professor na época, ainda o Kardec não existia, ele tinha muitos amigos, inclusive, de alta estima social, como acadêmico, ele era premiado da academia. E tinha inclusive, um casal especial, o casal Dufour. Esse casal Dufour, inclusive, vivia junto da corte do Napoleão III, ele vivia lá junto com a chamada classe de corte, né? O grupo de corte. Você deve ter ouvido falar em Hermance Dufour, que era filha do casal Dufour. E para quem não sabe aqui, na época do Império, o Segundo Império, o sobrinho de Napoleão Bonaparte, com Napoleão III, ele tinha uma aproximação muito grande com os fenômenos metafísicos, ele gostava disso. Ele conheceu os fenômenos de... Você deve ter ouvido falar de Daniel D'Angelesholm, que era da região mais da Grã-Bretanha, dos irmãos Davenport dos Estados Unidos, conheceu alguns fenômenos paranormais. Isso o Napoleão III, né? Ele era o comandante desse Segundo Império, e depois da Revolução Francesa acabou Napoleão Bonaparte criando o Império e tal, e essa é a história da França. E esse casal frequentava ali os palácios, né? Frequentava as regiões do palácio, estava no dia do lançamento do Livro dos Espíritos. E essa menina já tinha, essa menina filha, a chamada Hermance Dufour, ela já tinha aproximações mediúnicas com o próprio Napoleão III e os grupos da corte, da mais alta corte. Foi graças a ele, inclusive, que o Allan Kardec, em 1858, acabou consolidando a fundação do primeiro centro espírita do mundo, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, graças ao pai da Hermance Dufour. Ele tinha acesso às autoridades e em pouco disso foi oficializado lá e a sociedade foi logo sacramentada oficialmente. Mas o que eu queria dizer é que a Hermance Dufour, ela tinha 14 anos na época. Ela entrou num processo de transe mediúnico no dia 18 de abril de 1857 e lá comunicou-se um espírito assinando como um ex-rei também, chamado Luís, ou Luís IX. Não falo que foi o Luís IX, mas foi um rei, um ex-rei chamado São Luís, da Igreja Católica. E foi uma mensagem extraordinária, porque o
Kardec gostou tanto do fenômeno que ele viu, que ele conheceu Irmãs do Fogo naquele momento. E essa aproximação com esse fenômeno, depois a Irmãs do Fogo continuou, Kardec continuou pesquisando a Irmãs do Fogo, ali ficou sacramentada uma ideia de Kardec. Ele teve tanta certeza, a mediunidade dela era tão autêntica, que aquele espírito se comunicou no dia do lançamento dos espíritos, que foi o São Luís, tornou uma espécie de gerente de toda a codificação. Ele consultava o São Luís para tudo. Mas o que eu queria dizer, antes de começar a questão desse declínio, é que ela, frequentando lá e tal, no final desse ano de 57, numa das reuniões também familiares, na casa do Kardec, o Kardec ele tinha um objetivo de publicar. Ele já estava amadurecendo a ideia, depois da publicação do Livro dos Espíritos, porque ele conhecia muito a questão de publicar coisas pedagógicas, e ele percebeu que deu certo na primeira edição, mas ele queria publicar um periódico mensal. Ele queria fazer um trabalho mais jornalístico, digamos assim. Veio a ideia, mas ele estava em dúvidas ainda se deveria levar à frente. E foi exatamente numa dessas reuniões que o Espírito Luís, através de Irmãs do Fogo, apoiou integralmente e estimulou ele a fazer isso, e logo ele colocou aquilo em prática em janeiro de 58, e até a sua desencarnação em 31 de março de 69, ele publicou a Revista Espírita, graças ao estímulo de São Luís, através da mediunidade de Irmãs do Fogo. Ok. Eu diria que o embrião do movimento espírita mundial começou aí. Não foi nem pelo livro, foi pela revista, que mensalmente ele tinha contato com o mundo inteiro. Então ele estava em contato mensal com o mundo inteiro. Então o movimento ganhou vigor a partir daí. O núcleo do movimento espírita mundial a partir de 1858, com a revista que o Kardec publicou. Começou a publicar até a sua morte. Veio a desencarnação dele. Agora deixa eu mostrar para você a questão dessa desencarnação dele. Começou a ter problema. Primeiro, porque, a princípio, o Kardec ele patrocinava tudo. Ele era professor. Quando ele se estabilizou, ele já tinha seus recursos financeiros realmente bastante estáveis. Então ele patrocinava a divulgação e tal, e claro, mas ele precisava ter, na lógica comercial, tanto é que ele precisou buscar livreiro, aqueles que trabalhavam com tipografias, etc. Então ele tinha muitos gastos. Então era mais do que justo, um preço justo, popular, e ele está vendendo também as obras que ele publicava, sobretudo as revistas também que tinham associados, etc., que ajudavam a manter mensalmente a publicação daquela revista. E ele pensou em criar uma sociedade, isso os documentos mostram, uma sociedade, digamos, anônima, uma sociedade em que o patrimônio dessa doutrina do qual ele se colocou como líder, mas ele bancou isso até então, com seu próprio recurso, para que quando ele viesse a falecer, o patrimônio dentro da lógica jurídica chamada de herança não ficasse com uma estrutura de familiar. Só que ele desencarnou, acabou desencarnando cedo, ele ficou 12 anos na sua missão, muito pouco tempo. E não deu tempo para ele materializar essa ideia de fazer com que o legado de uma doutrina do qual ele foi o líder, e ele bancou tudo até então, ficasse como herança para sua esposa. Foi o que aconteceu. E aí, esse foi, digamos assim, um grande problema. Eu vou dizer por quê. A Amélie Gabriele Boudet, sua esposa, ela era uma pessoa, sem ela, Allan Kardec não chegaria onde ele chegou, todo o apoio que ela deu para ele. Mas, obviamente, ela não tinha toda a maturidade do movimento espírita e até mesmo o contato com os espíritos, que o Allan Kardec ele era um cientista, ele tinha pesquisa com todos os tipos de métodos. E o movimento espírita, então, com a desencarnação de Allan Kardec, se tornando um espólio para a família, foi um grande problema.
É claro que a Amélie Godet não queria nada daquilo para ela, mas a lei dizia, é dela. Revista espírita, os livros, todo o periódico, tudo, os recursos, todo o material que ela recebia, então, desde então, estava sendo construída uma livraria, inclusive, foi inclusive no momento que ele estava transferindo o material para a livraria que ele acabou desencarnando, estava trabalhando muito, transferindo as coisas lá para a livraria que ele já tinha aprontado para poder vender os livros, aí uma visão bem comercial também na divulgação das obras. Aí, existiam pessoas próximas da família, o senhor Joly, o senhor Potier, principalmente o senhor Joly. E existia um outro também que acabou recebendo um apoio material, chamado Jean Guetin Lemarie. Esse senhor Lemarie, ele faliu, o Allan Kardec o ajudou, a Amélie Gabrielle Godet, uma pessoa praticamente muito querida da família. Mas ele tinha uma visão profundamente comercial. Era uma pessoa supostamente boazinha, mas não tinha maturidade nenhuma para conduzir uma nova revelação. Tanto é que ele ficou preso um ano por bobagem, por imaturidade muito grande dele, publicar na revista espírita coisa falsa. Ele não era previdente. Mas como ele tinha essa ligação com a Amélie Gabrielle Godet, aconteceu que ele resolveu fundar duas sociedades. Uma sociedade de estudo para aprofundamento científico dos fenômenos e outra, uma sociedade para reflexões psicológicas também. Mas a Amélie Gabrielle Godet não concordou. E pediu para que ele fundasse uma sociedade para a continuação das obras da Allan Kardec, e esse era o título. Ele acabou aceitando, até porque ela estava comandando tudo, os recursos estavam com ela. E teve um momento em que existia um grande amigo de Allan Kardec chamado-se Alexandre Delany, e a esposa dele, eles eram vizinhos. O Alexandre Delany, ele, segundo os documentos que nós vemos, dá-se a impressão, aí eu estou falando dentro de alguns documentos, a gente faz algumas interpretações, talvez tivesse menos ligação com ela e mais com Kardec do que o próprio Lemarie tinha com a Amélie Gabrielle Godet. E ele pressupõe que ele tenha puxado o tapete, o Lemarie, do Alexandre Delany, e o Delany ficou de lado, e quem assumiu mesmo ao lado dele, de todo aquele espólio, foi o Lemarie, com a Amélie Gabrielle Godet, que na boa fé acreditava nele mesmo. Acabou acreditando muito nele. E veja que levou ela, inclusive, às barras da justiça. No momento, ela teve que ser humilhada perante o delegado de polícia por causa de publicações falsas, de falsa mediunidade, e ficou um ano preso. Mas foi ele que assumiu isso tudo, vocês imaginam. Em 1883, ele fez tanta bobagem. A Amélie Gabrielle Godet botava dinheiro na mão dele para publicar a Sociedade para a Divulgação das Obras de Allan Kardec, é o título mesmo. Ele começou a usar os recursos para outros fins ligados ao misticismo. Ele começou a se aproximar, inclusive, com o secretário de Helena Blavatsky, não sei se ouviram falar. Blavatsky, ela é a fundadora da Teosofia. Ele começou a se aproximar da Teosofia e começou a se aproximar de outros que o Kardec não aceitava, lá de Bordeaux, o famoso advogado de Bordeaux, que o Zé Luiz sabe quem é, e ele defendia de todas as formas, e o Kardec não aceitou. Mas, de qualquer maneira, isso aconteceu, são fatos, isso aí são documentários. Isso foi desacreditando, após a morte de Kardec, essa movimentação, essa expansão, essa divulgação da doutrina para o mundo. Ali, o foco era franco. Isso foi meio problemático. Tanto é que, quando a Amélie Gabrielle Godet abriu seus olhos, ou abriram os seus olhos, e quem abriu seus olhos foi já o Gabriel Delany, agora já com seus 25 anos de idade, que é o filho do Alexandre Delany, era um engenheiro, uma pessoa que pesquisou muito a parte científica do espiritismo. Ele começou a chamar a atenção dela e tal, porque o espiritismo estava completamente desviado. A revista espírita não tinha objetivo, ela estava divulgando a teosofia, as obras do nosso irmão Jean Baptiste Bustani, coisa assim que Kardec não endossava.
Aí eles reuniram em 1882 e resolveram fundar, olha só que coisa estranha, uma instituição para tentar salvar o espiritismo, para bater daquilo que o Le Marri seria o continuador da obra de Allan Kardec. Ele recebeu, inclusive, a liderança desse material todo na sociedade para a divulgação das obras de Allan Kardec. Ele estava liderando isso, mas estava desviando. Aí eles fundaram o que eles chamam de União Espírita Francesa em 1882. Primeiro presidente, Gabriel Delany. E uma grande confidente de Amélie Gabriel, Boudet, foi chamada-se Beth Frappo, ela se tornou vice-presidente. A Amélie Gabriel resolveu ficar fora até para não bater de frente naquilo que ela era muito amiga de Le Marri. Ela não queria aparecer na diretoria da União Espírita Francesa. Qual o objetivo da União Espírita Francesa? É unir. Na realidade, eles pensavam em Federação Espírita Francesa, mas não concordaram porque na época tinha a federação ligado aos movimentos de esquerda, por causa, houve uma guerra chamada Franco-Prussiana, e os republicanos defendiam uma ideia bastante progressista, bastante... A ideia de federação estava muito ligada ao ideário político. Então eles não aceitaram o nome federação e criaram a União Espírita Francesa. Ok. Eu estou mostrando para você que de 69, da desencarnação de Kardec, a 82, o movimento espírita ficou completamente desbaratinado. As pesquisas feitas mesmo diariamente por Allan Kardec paravam com a sua desencarnação. Ninguém estava fazendo mais pesquisa. Além desses fatores internos, que eu considero muito graves, existia a figura de Leon Denis. Na época ele tinha 23 anos de idade, serviu o exército para combater na chamada guerra franco-prussiana, que foi declarada pelo próprio Napoleão III. Acabou a França perdendo essa guerra. Isso foi um outro grande problema. Isso aconteceu 15 meses depois da desencarnação de Allan Kardec, essa guerra com os que nós chamamos alemães. Não existia Alemanha na época, a Alemanha surgiu depois, mais ou menos nesse momento, 1870, surge realmente a Alemanha. Mas antes existia a Grande Prússia. E a França perdeu e teve que ceder muitas coisas, e claro que o movimento espiritarista conheceu muito grande, os espíritas. Lembro vocês que na época, muitos espíritas, alguns deles viviam mais nas zonas rurais. Não existia tanto esprague assim, as pessoas viviam uma vida mais rural. Enfim, esses são fatos que são importantes para nós analisarmos como uma possível diminuição do movimento espírita na França e a espiritualidade fazer uma reprogramação para saber como manter uma nova revelação para o mundo e como manter isso para o mundo inteiro. O Gabriel Delany, ele se destacou muito de 82, 1890, sobretudo no ano de 1900. Gabriel Delany e o Leon Denis eram extremamente importantes, os verdadeiros vanguardeiros do movimento espírita internacional, pela União Espírita Francesa e pela Sociedade de Estudos Psíquicos que eles criaram também. O grande problema que nós encontramos nisso foi que o Leon Denis ficou muito ligado ao campo da filosofia. E o Gabriel Delany, como engenheiro, era matemático também, ele ficou muito preso à questão científica, à questão mais das experiências de materializações, de ectoplasmias, etc. Isso não foi um ganho, embora aparentemente tenha sido um grande ganho nas experiências. Foi importante um William Crookes da vida, um Ernesto Bozano da vida, são cientistas do espiritismo, claro, mas vinculados somente à fenomenologia e não às questões decorrentes dos fenômenos, como apelo, convite para as questões morais, as questões comportamentais. Você saber que nós vamos ver após a morte é um ponto, você tem a informação. Mas o que essa informação, o que essa sua certeza te dá para você mudar a sua visão de mundo e mudar a sua vida para melhor? Absolutamente nada.
Eu posso ter certeza que eu sou imortal, mas isso não quer dizer que porque eu sou imortal, na minha crença, eu vou mudar a forma de eu ver o mundo e viver o mundo, mesmo acreditando na vida pós-morte. A gente vê a maioria dos espíritas realmente acabam tendo a informação, mas não conseguem a formação para que a partir da formação possam realmente partir firme para a transformação. A pessoa tem muita informação, mas não consegue se apropriar da informação porque sente dificuldade da vivência da notícia. Então é muito mais fácil a gente ficar preso ao quê? Ao fenômeno. Ficar mais preso, curiosamente, a lidar com os mortos, a querer carta dos mortos. Aliás, me perdoa, que virou uma praga isso, infelizmente. Virou uma tragédia no movimento espírita, esse negócio de querer buscar cartas de parentes mortos. Uma tragédia. Mas não vou entrar nesse assunto. É uma tragédia, isso é trágico, sabe? Mas, de qualquer maneira, voltando ao Gabriel Delany, ele sabia das suas dificuldades, ele e o Leon Denis abraçaram a divulgação do movimento espírita para o mundo inteiro, viajaram muito, mas precisavam de recursos financeiros para viagens. O Leon Denis não era uma pessoa rica, ele era um vendedor, mascate, ele era uma pessoa que vivia de pouca renda. O Gabriel Delany já tinha mais recursos, mas para viajar o mundo. Quando eu falo mundo, não era uma viagem de avião, era uma viagem de navios demorados. Para manter acesa a chama dessa nova revelação, do qual quem abraçou como primeiro presidente da União Espírita Francesa foi o Gabriel Delany. E dentro dessa perspectiva, puxa vida, eles tentaram manter acesa, mesmo depois da Guerra Franco-Prussiana, a partir da França, Leon Denis da França, Gabriel Delany da França, Charvet da França, existiam outros também da França, mas da Itália nós tínhamos um Ernesto Bozano, na Rússia nós tínhamos um Aksakov, mas principalmente da França, o movimento francês estava como carro-chefe na liderança de Leon Denis, na liderança também desses grandes livros que surgiram, como Gustavo Geller, surgiu a figura de um Jean Meyer. Mas eu quero retornar à questão da família Lemarie. Como Lemarie morreu quando desencarnou a Amélie Gabrielle Baudet, 100% de todo o legado da doutrina espírita passou para o Lemarie. Tudo. Os recursos financeiros todos. Portanto, quem é que estava comandando aquela revista que Allan Kardec publicou com incentivo de Luiz, do Espírito São Luís, a partir de janeiro de 1858? Era o Lemarie, a chamada Revista Espírita, um jornal de estudo psicológico. Foi o título que Kardec deu, vários subtítulos nessa revista. E aí foi exatamente um grande problema, que aí volta a questão de escolha familiar. Já estava no descaminho absoluto, que quando foi criada a chamada União Espírita Francesa em 1883, eles também criaram um periódico praticamente para, aspas, competir com essa revista que estava totalmente desviada, publicando misticismo, teosofia. E não era o objetivo de Allan Kardec. Kardec era muito racional, muito objetivo. Aí eles criaram um jornal, eles chamavam de L'Espéristile, o Espiritismo, para publicar. Esse jornal durou 14 anos, junto com a União Espírita Francesa. Então, veja, houve um processo meio de divulgação, né, na França, de um movimento paralelo. Lemarie liderando as obras de Kardec, perceberam? O legado de Kardec, e o outro tentando resgatar Kardec. E são fatos históricos, não estou inventando nada, está tudo documentado. Existe um livro chamado Becourt de Lumière. Becourt de Lumière é Muita Luz, de Beth Fropo. Ela foi vice-presidente da União Espírita Francesa. E esse dossiê, ela conta com todos os detalhes do mundo. Quem tiver curiosidade, no Google, vocês podem buscar. Chama-se Muita Luz, o título, como tradução livre, tá? Becourt de Lumière. Ela conta todos os detalhes do que aconteceu, nisso que eu contei para vocês, de uma forma extremamente sintética. E as coisas são muito mais graves. E o nosso objetivo é assim, por que então veio para o Brasil? Há uma coincidência aí. A coincidência de esmaecer-se na França
e começar a ganhar força no Brasil, muitos dizem assim, não, mas começou a ganhar força no Brasil no século XIX mesmo. Não. No Rio de Janeiro também não. No Bezerra de Menezes também não. Pelo menos os documentos não apontam para isso. Os documentos internacionais. O documento do Brasil talvez tenha esse viés mais com essa tendência. Mas os documentos internacionais nos mostram que o movimento espírita começou a ganhar nova força, coincidentemente ou não, com o início da mediunidade de um homem chamado Francisco Cândido Xavier. Coincidentemente ou não, foi graças a ele que o espiritismo começa a se deslocar desse foco francês que já estava muito derrubado para partir do Brasil, e com a figura que começa na década de 30, para quem não sabe, começou exatamente a mediunidade de Chico Xavier. Era um jovem de 20 anos de idade. Eu vou fazer aqui uma provocação, segundo Luciano dos Anjos, outro estudioso. Ele, Chico Xavier, esteve na época reencarnado, na época de Kardec, como Ruth Celine Jafé, e tem tudo a ver pelo compromisso de uma, que foi aquela médium que, junto com um grupo liderado por um homem chamado, não é Rustem, não é Rustam, Pierre Paul Didier, Tide Matese, René de Telantier, são vários nomes da Academia de Ciências da França. E essa Ruth Celine Jafé, durante 5 anos, foi pesquisada por esse grupo de acadêmicos. Você deve ter ouvido falar que em algum momento Kardec recebeu 50 cadernos de presente e tal. Esses 50 volumes, com temas extremamente dispersos, foram obtidos durante 5 anos com essa menina, que, segundo alguns historiadores, tem uma ligação com o chamado criador da homeopatia. O criador da homeopatia, Samuel Hahnemann, que desencarnou em 1848. Ele se tornou uma espécie de mentor desse grupo, liderado por esse senhor, Rustam, Tide Matese, René de Telantier. Como eu disse para você, hoje o tema é diferente, é histórico, são alguns dados, tá? Eu não estou fazendo uma reflexão psicológica, não. Eu estou baseado em fontes, com vocês aqui, em homenagem à semana aqui de Kardec para reflexões. Por que o Brasil e não a França? Voltando à questão do... Eu percebi em Chico Xavier a matriz da espiritualidade deslocar da Europa para o Brasil. Não, mas a espiritualidade deslocou da Europa para o Brasil já no século XIX, lá com as figuras que escreveram no Rio de Janeiro. Não é verdade. Senão, nós teríamos esmaecido a força internacional de um Leon Denis, de um Gabriel Delany, de um Gustave Guerre, de um Jean Meyer e outros. Não. Eles estavam divulgando no mundo. Talvez no Brasil, mas no mundo eram eles. Só que tem que, coincidentemente, entre 1920 e 1930, mais ou menos, ou até antes da Segunda Guerra Mundial, vocês viram que eu pulei a Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial, 14 até mais ou menos 18, o que aconteceu então? Já que estava bem derrubada, embora com a bandeira de um Leon Denis e a bandeira de o nosso Delany. Na Primeira Guerra Mundial, todas as instituições ou todos os grupos familiares que lidavam com a mediunidade foram fechados. Então já se perdeu o contato com a mediunidade na Primeira Guerra Mundial. É um ponto fundamental também para se justificar esse declínio do movimento espírita francês. Então já temos uma Segunda Guerra aí. Outra guerra durou pouco. Os alemães venceram com pouco tempo e com o rolo compressor ali, acabou com a hegemonia, ou pelo menos a tentativa de hegemonia francesa, de um segundo império. A verdade é que 1818, 1918, 1919, 20, até 1930, quando o Chico Xavier surge, ainda existia essa chama de estudos. Vocês leram um livro chamado, não sei se alguém conhece aqui, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Vocês vão ver um trabalho extraordinário, um ensaio muito profundo dele, em que ele vai fazendo as suas narrativas dos grandes pesquisadores de estudo da paranormalidade ou da metafísica, de grandes
sociedades de cientistas que estudavam lá na Inglaterra. A grande dificuldade que o Leon Denis via nesses grupos de cientistas era que esses cientistas, sobretudo da Inglaterra e dos Estados Unidos também, com esses pesquisadores de paranormalidade, eles negavam de pé junto a reencarnação. Esse era um ponto fulcral que o Leon Denis, meu Deus do céu, como é que vocês fazem um trabalho na certeza da imortalidade e vocês estão negando a reencarnação? Ele conta isso no livro, inclusive, que eu citei aqui, do Problema do Ser, do Destino e da Dor, uma das suas obras que é, para mim, uma obra monumental. E ele publicou isso no começo da década de 90, foi em 1909, foi a primeira edição, 900, mais ou menos por aí. Mas ele continuou divulgando, continuou propagando a doutrina espírita, então o espiritismo estava sendo divulgado no mundo, sim. Ainda existia essa pouca luz a partir da França, com o Delane, com ele. Mas antes da Segunda Guerra Mundial, que lá no final de 30, né? Essas grandes lideranças desencarnaram antes da Segunda Guerra Mundial. O Leon Denis desencarnou, o Bozano desencarnou, o Gustavo Geller desencarnou, o próprio Jean Meyer desencarnou. O Jean Meyer criou a Casa dos Espíritas na França, era um homem riquíssimo, era um empresário francês. Ele comprou todas as obras de Allan Kardec, lá da família de Marie. Com o dinheiro dele, ele era um verdadeiro mecena do espiritismo. Ele custeava as viagens de Leon Denis, ele custeava as viagens do Delane, para manter acesa, ele criou a Maison des Spiritus, a Maison, a Casa dos Espíritas na França. Ele tentou restabelecer isso em 1919, depois da Primeira Guerra Mundial. Ele tentou reavivar isso daí. Mas logo depois veio a Segunda Guerra Mundial. Então, como é que vai caindo o movimento espírita de um local? Porque existem fatores também que justificam. Estou mostrando vários deles: desencarnação, liderança frágil, a questão de guerra, a questão de uma preocupação excessiva do cientificismo na fenomenologia, que o Delane depois se arrependeu profundamente. Como é que você sabe, Jorge, que o Delane se arrependeu de ele entrar só na área científica? Documento meio heterodoxo de historiador é da mediunidade. A minha fonte é a mediunidade. Na academia não aceito, o problema deles. Nós somos espíritas, aceitamos fácil, então, e ele veio através de Chico Xavier. E através de Canuto de Abreu também, estava encarnado. Canuto de Abreu, falar em Canuto de Abreu? Não. Esse homem foi um monumental, ele foi para a França, ele comprou também muita coisa da herança de Allan Kardec, ele foi um grande pesquisador. E ele conversou com o Delane, pessoalmente, entrevistou o Delane, pessoalmente. E o Delane falou para ele, e ele narra isso na sua literatura, o Canuto de Abreu, é um brasileiro, tá? Que ele estava arrependido também, porque, de alguma forma, ele ficou muito preso com os fenômenos de materialização, e queria provar cientificamente a vida, mas isso não serviu muito para fortalecer o movimento espírita a partir da França, depois da morte de Kardec. E ele conversou com o Canuto de Abreu, mas lá para 1915, assim, mais ou menos, durante a Primeira Guerra Mundial. E aí, eu estou tentando fazer um encadeamento para tentar, por que o Brasil? Eu estou identificando muitos, talvez mais ortodoxos, identificam em Bezerra de Menezes como Kardec brasileiro. Mas com todo documento, vendo a figura de Leon Denis, do próprio Gustave Geller, e outro, Paul Didier, o Paul Boutier, o próprio Charles Richer na França, e vários outros, Charles Richer não. Existiam outros grandes pesquisadores franceses, que agora não me ocorre, mas também pesquisavam no campo científico. O importante é que o Chico Xavier, quando ele começou a sua mediunidade, esses espíritos já desencarnados, que ajudaram Kardec, se aproximaram dele, e muitos deles deram informação de que, para reprogramar a divulgação do espiritismo para o mundo, eles começaram a utilizar muitos daqueles espíritas pioneiros da Bélgica, da Alemanha, mesmo da antiga Rússia, da Alemanha, da Rússia, da Itália, Portugal, da Espanha, que desencarnaram
e começou a se programar, segundo o Chico Xavier, e Emmanuel também afirmou isso para ele, reencarnarem numa programação no Brasil. Os espíritas que já adoravam desses países europeus no século XIX, reencarnando a partir de um determinado momento numa programação para o Brasil. O Emmanuel fala mais ou menos com outras palavras em A Caminho da Luz, ele nos sinaliza mais ou menos essa programação de espíritas da época da Europa reencarnando no Brasil para fortalecer, encontrando um novo espaço na Terra para a disseminação do Evangelho, que é o objetivo principal de uma nova revelação. Não é apenas o convencimento, porque o convencimento em Rádios viu mais do que aconteceu, tiveram convicções robustas, com mesas girantes, com materializações. Isso não serviu muito para a exaltação do Evangelho de Jesus. E quem mais, no mundo inteiro, dentro da história do Espiritismo, conseguiu materializar e convergir todos os nossos ideais para o Evangelho de Jesus, sem dúvida nenhuma, foi a mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Vocês não têm dúvida nenhuma disso. Os espíritos utilizaram a mediunidade dele, ou a Ruth Celines da Fé Antiga, para que nós retornássemos através dessa nova revelação, que é a terceira revelação, para Jesus, para a mensagem do Evangelho, para a consubstanciação na certeza racional de nossa imortalidade. Ou seja, o Cristo, quando há 2000 anos veio trazer a sua mensagem para nós, para dizer que a mensagem dele era para além do mundo material, que o reino do qual ele destinava a sua mensagem para aqueles que quisessem estar nesse reino não era deste mundo, ele estava dizendo que era o reino do mundo do espírito, do mundo dos espíritos, do mundo espiritual, que muitos não entenderam, e que ele precisou sacrificar ao máximo, como já não se bastasse o sacrifício máximo de um anjo chegar e materializar-se entre nós num corpo lá na Palestina. Mas mesmo assim, após a sua crucificação, em outro processo terrível de um sacrifício inimaginável, sobre-humano, ele retorna para confirmar a imortalidade por um pouco mais de 40 dias, para mostrar: esse é o caminho, esse é o reino. Invistam para essa realidade. Tudo aqui é passageiro. Nós fazemos a inversão, esquecemos de lá e investimos naquele reino que não é o dele. Então, o Espiritismo é para que nós possamos estar permanentemente focados nesse reino que o Cristo disse que veio trazer para nós, que é o reino de nossa imortalidade. E o Brasil tem, ainda que capengando, no mundo inteiro estabelecido através de um modelo muito tradicionalmente à la brasileira, mas mal ou bem tem disseminado no mundo com os brasileiros, que como disse, são os ex-espíritas reencarnados no Brasil que voltam para as suas origens, muitos deles voltam para as suas origens e estão lá divulgando. Entenderam como é que está acontecendo? Porque fora do Brasil, quem divulga o Espiritismo? Mas são brasileiros fora do Brasil. Tá? Mas eu disse para vocês que são ex-trabalhadores comprometidos na terceira revelação, que reencarnaram no Brasil também com esse objetivo, de aprenderem um pouco essa escola, que ela está menos vinculada ao cientificismo, graças ao Chico Xavier, graças às reflexões que vieram durante mais de 60 anos de mediunidade autêntica, ao comportamento autêntico de um verdadeiro cristão, ao homem da história do Brasil, que é o Chico Xavier. Então o Brasil se consolida no mundo ao estilo em que nós conseguimos, já que não tem tu, vai tu mesmo, então vai mesmo como tem no Brasil hoje, do jeito que está, tudo bem, mas está bom. Ainda o movimento espírita no Brasil, claro que não é o desejado, está longe disso, infinitamente longe. Ainda existe, nós ainda raciocinamos muito pouco com o Espiritismo. Ainda queremos facilidades nas casas espíritas, buscamos, através de águas milagrosas, que são águas fluidificadas, claro que é importante, mas a gente quer que ela faça por nós o que nós queremos fazer por nós. Nós queremos que os espíritos espantem
os nossos obsessores, que é um trabalho meu, eles não vão fazer isso. Aí eu vou fazer trabalho, não sei, aí não é um trabalho forte, não, aí vai para outros lugares chamados trabalhos fortes, em que amarra o obsessor, coloca tronco no pescoço do obsessor, joga ele embaixo do rio para não voltar mais nunca. Para se livrar do Satanás. Mas o Espiritismo, como eu disse, mal ou bem, com o exemplo dado para mim, como eu disse que é o homem da história do Brasil, não é o homem do século, não, é Chico Xavier. E eu não quero me colocar com carteirinha de chiquista, não, que eu admiro muito, e vocês sabem que eu tenho feito aqui há algum tempo, graças à concessão do Zé Luiz, reflexões no campo da psicologia. Eu tenho uma profunda ligação com o Joana de Anjos e com o Divaldo Franco. Eu não quero me rotular como chiquista. A minha tendência, inclusive, de pregador é mais de Joana de Anjos. Mas eu reconheço o Chico Xavier como um grande baluarte da terceira revelação. Porque graças a eles e ao Espiritismo que ele deixou para nós como um facho muito claro em nossa consciência, apontando para mim, Jorge, olha lá, o caminho que você deve seguir, ele aponta para nós o Evangelho. E ele traz para nós a sua própria vida, mostrando as suas defecções morais em há 2000 anos, em 50 anos depois, em renúncia. Ele mostra todas as suas defecções, todas as suas dificuldades como religioso. Emmanuel. Já ouviram falar, não já? Aqui nós estamos na casa. Emmanuel é mestre de Andrônicos. Emmanuel é o mestre dos mestres. Aí tem um engraçadinho, já vou encerrar, tá? Esse Emmanuel é o obsessor do Chico Xavier, não deixa nem me respirar. Tá doente, levanta aí e vai trabalhar. Mas isso você chama de obsessor do Chico Xavier, tirando o livre-arbítrio do Chico Xavier. Um jornalista famoso aí, meio estranho. E tem adepto que segue dizendo que Chico Xavier é obsidiado pelo Emmanuel. Ele é anti-manuelista também de carteirinha, claro. Mas olha só, a nossa proposta aqui, Zé, foi, eu sei que é meio heterodoxo, eu sei que faz um tipo de homenagem. O que eu fiz um roteiro aqui, no meu roteiro, eu tenho tanta coisa para falar, e eu falei, não, que vem da memória, vai aí, e está muito bom. Claro que eu fiz uma síntese absurda de tudo que eu preparei aqui, mas eu acho que essa síntese foi daquilo que eu achei que tinha necessidade de ser falado, na possibilidade da compreensão do processo. Tá? Menos técnico e mais sentimento. Né? Vocês entenderam por que realmente se esmaeceu lá, mas está começando a se levantar no Brasil? A espiritualidade atenta a toda essa realidade. Eu recomendaria a vocês a fazerem uma leitura atenta. E não, quando eu falo leitura atenta, não é a leitura de, eu li uma semana, não. Leitura atenta é ler, sublinhar, colocar, fazer, glosar, aquelas coisas que nós sabemos, fazer uma leitura realmente estudiosa do A Caminho da Luz. Quem conhece, levanta o braço para mim, por favor. Pois é, nós temos menos de 2, 3% aqui presente, não conhece A Caminho da Luz. A Caminho da Luz. A luz é o Espiritismo, tá? É a luz da consciência. A caminho da luz da consciência é a doutrina espírita, não? É onde ele quer chegar, a tese dele. Leiam esse livro, eu recomendo fazer a leitura desse livro. Eu recomendo porque vocês vão entender-se compromissados, nascidos num país como o nosso, com o objetivo de disseminarmos no comportamento, não é no blá blá blá, não, é no comportamento, não é de angelitude, não. É de esforço de comportamento melhorado no dia a dia. Ninguém vai virar anjo. Mas a dignidade, a honra que nós devemos defender com unhas e dentes, a nossa honra, espírita tem que ser honrado. Ele precisa ser honrado. Ele não pode passar os outros para trás, mentir para os outros, falar mal dos outros. Poder até pode, é lei de liberdade, mas não deve fazer isso, que é a lei de disciplina. O compromisso de vocês conosco, então, Zé Luiz, é a leitura do livro A Caminho da Luz. Para não propaganda para a editora da Fé, né, se alguém quiser comprar. Mas que Jesus abençoe a todos vocês, um excelente final de domingo, e que nós possamos, na minha mais profunda gratidão pela confiança de estar aqui, transmutando o meu terceiro domingo para o segundo domingo. Eu estou sempre aos terceiros domingos aqui, fazendo um estudo mais reflexivo do Evangelho segundo o Espiritismo também. Tenho vocês um
Excelente final de tarde, muita paz e gratidão pela atenção. Tá?